Retomando então a leitura do barra barra, nós seria na página 266, aí nós vamos fazer agora a figura 9.21. Para quem está chegando agora, né, estávamos comentando antes aí da abertura do vídeo, de gravar o vídeo, que era o seguinte, hoje estamos com 68 vídeos, 69, mais ou menos isso. Mas já chegamos no terço final do livro. Isso é bom, né? A gente ir observando que, pô, passamos da metade, falta um terço. E só que, por exemplo, quando nós começamos, já deve fazer, não faz, todos os domingos, às vezes pulou um domingo, raramente pulou, mas pulou alguns, uns três pelo menos. Então já dá 1 ano e 3 meses. Depois a gente olha certinho. A experiência minha, particularmente, mudou de 1 ano e de 1 ano e 2 meses para cá, desde a primeira vez que nós lemos. Mas para quem está iniciando a jornada, né, vale a pena pegar desde o começo, até para ver a minha própria evolução, e vocês também vão evoluindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, eu sou mais criterioso em operação e prefiro, às vezes, procurar algum ativo que esteja dentro daquele ciclo ou da situação, né? Não posso deixar de comentar igual ontem. Ontem não, sexta-feira, né? Quando eu falo ontem, é o dia anterior, tecnicamente falando, que eu já comentei em outro vídeo, e seria essa queda do WDO. Eu estou mais acostumado a operar o WDO, mas como estava perto do fundo, eu falei, não vou vender não, que se eu ficar armadilhado. Mas eu já estava posicionado no Infut, que eu tinha comprado, estava posicionado no IN, né, no mini índice, que eu já tinha comprado a um, acreditando em 1 para 1 pelo menos da primeira barra e tendência forte de alta, e também já estava posicionado no Bitfoot, que foi inclusive a minha primeira vez que eu vendi na conta real, porque o Bitfoot ele não tem tanta liquidez. Não, eu também opero 1 ou 2 contratos no Bitfoot, que ele ainda, né, tinha que me adaptar. E assim, primeira operação, assim, com convicção, legal, boa, confiável, vamos dizer assim. E primeira operação com sucesso, né? E mostrando que a metodologia funciona. Então, ou seja, o que que eu prefiro hoje? Às vezes eu tenho esses três ativos à disposição, não necessariamente que eu vou entrar nos três ao mesmo tempo, mas entre em dois, o que tiver mais favorável para a minha leitura. Então, acho que o pulo do gato seria esse. A mesma coisa quando eu já incentivei várias vezes, tenho conta no exterior, todo dia tem alguma oportunidade em algum ativo, todo dia. Se não tiver em X, vai ter em Y, certo? Você abre aqui, ó, você pega Euro USD, olha lá, ó. Olha que oportunidades aqui de operações. Ah, Leandro, o gráfico está parado, você está falando com facilidade. Não, não tem facilidade. Você pega essa alta aqui, ó. Eu não vejo outro destino a não ser só comprar ou tá comprado. Não que vá comprar cada barra, cada situação. Mas, ó, tenta enxergar para mim um sinal de venda aqui. Ó, tenta enxergar um sinal de venda. Com exceção aqui em cima, que você tem um topinho arredondado, mas olha lá, vende, volta para a média, você tem que estar comprado. Então, ou seja, nesse ciclo, tá fácil operar se você entender o ciclo. O ciclo de mercado é uma subida muito forte. Você vai para o S&P 500, a mesma coisa aqui, ó. Tenta achar para mim um sinal de compra. Talvez, sei lá, arriscasse comprar aqui, ó. Arriscasse comprar aqui, porque é uma boa barra de compra, um fundo em forma de cunha, fundos consecutivos, eu tenho vários motivos. Interna, interna. Aí, mas de repente, ó, o mercado volta para estar vendido, ó. Aqui, é venda, topo duplo, bandeira de baixa em forma de topo duplo. O mercado fez as duas pernas, esse fundo em forma de cunha aqui que falhou, canal estreitíssimo, rompimento, baixa surpresa majoritária que vai definir a direção do mercado, nem que seja para falhar, o mercado tende a fazer mais duas pernas para baixo, ou seja, eu vou unindo conceitos dessas situações de perna que depois vocês vão achar assim, nossa, isso era tão óbvio, que aí a metade vem do conhecimento, a outra metade vem pôr em prática enquanto o gráfico está sendo formado. A partir do momento que o gráfico. Esse eu acho que é o exercício mais difícil. O gráfico está formando, deixa eu acreditar que essa barra aqui é uma boa venda. Aqui eu tenho uma cunha maior que está falhando. Se ela falhar, ó, duas pernas para baixo, projeção. A sala ontem à noite eu mandei um estudo disso aqui, ó. Gente, entender? Quer ver, ó? Aqui, eu vou mostrar o que eu mandei ontem na sala, ó. Eu nem estudei isso aqui, eu mandei outro negócio aleatório para eles. É, Aqui, ó.
Olha o que eu mandei para eles ontem à noite, ó. Um topo em forma de cunha, tivemos movimento projetado para cima com base, ó, no topo, impulso e canal, o topo em forma de cunha projeta-se para cima. Olha se isso não é maravilhoso, gente. Guarda esse conceito. Guarda aqui, ó. Impulso, canal, projeção para cima. Aqui, gente. Impulso, canal, fundo em forma de cunha, projeção para baixo. Esse velhinho não é um gênio? Brooks não é um gênio? Aí você vê. Aconteceu ontem isso aqui. Você vê, eu postei como exemplo para o pessoal da sala um gráfico aleatório que eu achei aqui do mini dólar, mini índice. Mas aí você vai olhar em outro ativo aleatório que eu acabei de pegar aqui, nem estudei, nem entrei ontem em S&P 500. Mas é a mesma coisa que a gente está estudando funciona. Eu acho que se existir, eu sempre brinco, se tiver gráfico de avião caindo, se tivesse gráfico com liquidez, funcionaria. Ontem eu fiz uma aula sobre isso, até sobre comportamento nosso, né? Você pega o trader que está fazendo, faz topo duplo e desaba no resultado. E tem o trader que, né, consegue levar uma tendência de alta a partir depois que consegue a consistência. Então, assim, até o resultado da gente se espelha comportamento humano. Bom, beleza. Para não perder o foco, vamos lá começar a leitura. Mas fica a dica. Vale a pena estudar. Vale a pena se preparar para isso aqui. Depois dinheiro vem como consequência. A queda para a barra 2 aqui, ó. Esse aqui é uma armadilha de baixa, ó. Ela não teve continuidade na queda. E para a barra 6, ó, outra armadilha de baixa. Você está numa forte tendência, vem uma situação que parece que reverteu o mercado, é uma reversão minoritária, né, no primeiro momento. Romperam as linhas de tendência majoritária, portanto, o teste de duas pernas da máxima anterior deveria configurar uma boa venda. Olha lá, rompeu. Deixa eu pegar a caneta aqui, desenhando. Olha lá, rompeu com muita força, aí fez um teste de duas pernas na máxima anterior, fazendo uma máxima mais alta, né, levemente mais alta. Então aqui já gerou uma reversão majoritária de tendência de máxima mais alta. A barra 3, venda de L2, foi bem sucedida, vendendo abaixo da barra 3 ou entrando na segunda entrada duas barras depois. Então seria essa venda ou essa venda aqui, ó. Alguém pode ficar confuso, mas onde que é L2? Isso aqui subiu muito forte, aqui tem uma L1. Ele chama isso aqui de L2 larga, num tempo gráfico maior. Todo topo duplo, por natureza, é uma L2 larga, é um topo duplo, topo em forma de L2. Por isso que ele chamou de L2 aqui. Mas dentro desse movimento, a L2 foi aqui, ó, tá? Aqui o impulso, L1, H1, L2, ó. Tá? E dentro desse contexto aqui, é como se eu tivesse também eu poderia considerar como topo duplo aninhado. O que é topo duplo aninhado? Computadores diferentes contam de forma diferente. Então, vai ter computador que vai contar esse contexto grande aqui como topo duplo, e tem computador que vai contar aqui como micro topo duplo, então por isso que fala-se aninhado. É dois padrões dentro de um só, por isso que ele é forte. Aí você tem a opção de entrar aqui ou de entrar em forte barra de baixa, fechando perto de sua mínima, tá? Ou aqui, barra de continuidade na queda. A venda da barra 8 foi menos certa, porque o teste foi uma grande barra externa de tendência de alta. Aqui, nessa regiãozinha. Aqui, ó, grande barra externa de alta que já testou o topo aqui, ó, com muita força, né? Quase externa, no caso. Já que tinha a mesma mínima da barra anterior, sendo executada na direção do rompimento, desculpa que eu pulei, externa, é um stop, um tick, além dos ambos os extremos, sendo executada na direção do rompimento. No entanto, as barras externas, né, são basicamente lateralidade de uma barra, e a maioria das barras de rompimento da lateralidade falham. Você raramente deve entrar em rompimento de uma barra externa, porque o risco é muito grande, para o lado oposto da barra, que é grande. Gente, barra externa, eu não lembro onde que eu falei essa semana, barra externa, ela tem que ter um contexto certo, senão ela vira armadilha, tá? A barra externa, ela é adequada
você considerar ela como barra de desistência dentro de alguns contextos. Um exemplo, em extremo. Quando você tem extremo, a barra externa ela é muito boa, ou externa ou quase externa, tá? Não precisa ser exatamente externa. Um exemplo, o que é quase externa? Essa aqui, ó. Essa aqui não foi necessariamente uma barra externa, não veio um tique abaixo, embora essa aqui o Brook chama de externa. Mas ela é grande. Ó, e dado o contexto, aqui eu lembro que nós compramos na sala, ó, que deu uma compra, tendo em vista que era fundo duplo, fundo em forma de cunha também, é uma variante de cunha, deu uma compra. Demorou, mas fez as duas pernas que se esperava. Essa aqui, ó, essa aqui que deu uma nova compra, essa, ó, não é uma barra externa, mas eu posso falar, ó, é uma quase externa. O comportamento é esse, armadilhou vendedores, dentro desses contextos, ela está no extremo, tá? Tá baixo. Então, me serve como barra de sinal. Agora, se tiver uma barra externa muito grande, pega essa aqui, ó. Essa barra externa estava rompendo aqui, ó, um topo em forma de cunha. Tanto que ó, aqui deu uma venda técnica. Só que como está em canal estreito de alta, essa venda muitas vezes falha. Você pode comprar aqui, ó. Então essa barra externa dentro desse contexto estava fazendo um topo em forma de cunha falhar. Então era plausível mais uma perna pelo menos para cima após essa correção aqui ou pelo menos o movimento projetado que fez, ó. Foi o que eu mostrei agora há pouco para vocês, que eu até falei que eu postei na minha sala ontem, no meu grupo da sala. Então, ó, a barra externa nesse contexto não serviria, eu não poderia vender aqui, ó. Nesse canal estreito de alta, eu vender aqui é como está escrito no livro, ó. Às vezes, né, você vai ficar armadilhado se você vai arriscar a vender ali, porque ela armadilha vendedores, no caso armadilhou, que estava em canal estreito de alta. Nesse contexto, olha lá, observe que é semelhante. Ó. O mercado está em forte alta desde o começo do dia. Eu tenho um gap, dois gaps abertos dentro das duas primeiras horas, então eu tenho grande probabilidade de ser tendência de alta até o fim do dia. Tem pelo menos 60% de chance de ser tendência de alta até o fim do dia. Eu tenho dois gaps verdadeiros, gaps reais, né, abertos aqui. Então, se você vende aqui nessa barra 8, nessa regiãozinha, contra essa média móvel, num movimento muito forte, vai falhar. Agora, vocês viram que são dois contextos diferentes, ó. A questão dessa força, desse rompimento, ó, caiu forte aqui, caiu forte aqui. São as duas situações que nós estamos estudando. Aqui deu boa barra de sinal, o mercado não conseguiu nem romper acima mais, boa barra de venda. Aqui, ó, não posso nem dizer que bom, a venda era boa. A venda até que era boa aqui, ó, a barra de sinal, desculpa. A barra de sinal até que era relativamente boa. Mas olha esse contexto que eu estou falando, né? Aqui também, ó, você consegue enxergar como um triângulo descendente. Aqui, ó, você tem um triângulo, ou não, uma bandeira mesmo, né? Bandeira de alta em forma de cunha. E o mercado olha lá chegou nas duas pernas, fez um topinho em forma de cunha. No que falhou, deu continuidade. Se por um acaso eu acho que aqui justificava vender, mas eu sempre oriento isso. Vendeu aqui, compra de novo aqui, ó, tá? Ou, ok, não vender, porque tá muito estreito, tá forte, ok, não vender. Mas você pode sair, ok, sair. Que o mercado poderia fazer duas pernas aqui para baixo. E se saiu, volta de novo. Porque aí falhou esse topinho em forma de cunha, esse topo em forma de L2, volta para a compra lá, ó, quase interna, boa barra de alta, e tem vários contextos aqui para comprar ou ficar comprado. Não fique contra a tendência. Máximas e mínimas mais alta. A minha mínima majoritária mais recente era aqui, ó. Então, para o mercado caracterizar uma queda, tinha que desrespeitar isso aqui. Agora, no momento que eu tenho uma nova máxima renovada, beleza. Minha mínima majoritária mais recente é aqui. Estou até pensando em fazer uma aula sobre stops, justamente para, né, os traders se adaptar a essa situação. O que é mínima majoritária mais recente, né? Numa tendência onde o teu stop técnico fica. Se o mercado desrespeitar esses pontos de mínima majoritária mais recente, a tendência pode ter acabado. Se você vendeu o rompimento da barra interna 8,
você ficaria nervoso com o fechamento da barra, uma barra doji, indicando que não houve convicção. Olha lá. Então, a 8 é essa barra interna aqui, de queda, que eu falei que para mim era plausível vender. No entanto, a maioria dos traders não aceitaria essa venda, porque 3 ou mais barras laterais, onde pelo menos uma é doji. Então, ou seja, lá, eles sairiam, voltariam para compra, onde pelo menos uma é doji, geralmente cria muita incerteza, arame farpado. As 2 barras pequenas, antes da barra externa, foram pequenas suficiente para agir como dojis. Então, seria melhor esperar por mais price action. No entanto, se você não vendeu a barra 8, você teria que acreditar que muitos o fizeram. E o doji perto de sua barra de entrada fez com que os traders se sentissem desconfortáveis com sua posição e eles sairiam rapidamente. Olha lá, viu? Sai rapidamente. Estou contra o canal estreito, tenho esses vários motivos que eu apresentei. É, Você já nota que você ficou armadilhado, então não tem motivo de eu já aceitar um stop mais longo. Lembrando que ontem eu expliquei sobre esse stop de forma bem rápida, né? Ou uma projeção da barra para cima, ou uma projeção desse movimento para cima. Ou seja, você começa a projetar muita coisa em termos de stop. Para que aceitar um stop longo se isso aqui, igual ele acabou de escrever, já me senti desconfortável. Vendi, mas não deu convicção na queda. Não entrou força. Barra de entrada, que seria onde foi executada a ordem de venda. Foi horrível. Foi péssima. Barra seguinte, essa turma que vendeu aqui desistiu. Então, quem não desistiu no caminho da formação da 9, desistiu na sua máxima, né? Na sua compra de máxima aí, barra de alto, fechando perto de sua máxima. Fora que aqui eu tenho também micro fundo duplo. Gente, a gente usa isso aqui a favor do nosso trade. Aqui, ó, gap. Aqui eu tenho gap, ó. Gap negativo, mas eu tenho gap indicando força ainda compradora. E aqui eu tenho armadilha de baixa, ó. Essa armadilha de baixa foi estopada aqui em cima. Quem vendeu aqui deixou o mercado temporariamente em modo sempre vendido. Então eu vou ter essa projeção para cima também. Opção de buscar essa projeção para cima. Olha quanta coisa interessante só nesse pedacinho que dá para você agregar aí no seu operacional. Eles provavelmente comprariam de volta suas vendas um tique acima da barra 8 de entrada 8, ou relutariam em vender novamente até que visse uma ação de preço melhor. Então, ó, tá vendo? Ou stop aqui, ou vai esperar mais ação de preço. Com os vendedores fora do mercado e com eles comprando de volta suas posições, comprar exatamente onde estão saindo, né? Barra 8, a barra 9, desculpa, onde eles estariam saindo na barra 9, eu comentei que se eu tivesse vendido eu sairia, um tique acima da barra de entrada de venda. A entrada de venda seria um tique aqui, ó, seria essa barra não interna, esse dojizinho aqui sem corpo. Deveria ser bom para o scalp e provavelmente haveria 2 pernas para cima. Olha lá, tá vendo? Eu refleti que seria 2 pernas para cima, isso mesmo. Compre a barra 9, o tique acima da barra interna doji ou acima da barra 9, contando com a barra 9 sendo uma barra de tendência de alta e, portanto, uma boa barra de sinal de compra. É. Esperando 2 pernas para cima, esperando movimento projetado. Não dá para eu desenhar um movimento, mas eu acho que seria talvez esse aqui, ó. Olha lá. Deu, perfeito, ó. Isso mesmo. Ó, movimento projetado para cima aqui. Ok? Tá aqui? Que agora vamos falar de outras coisas. Agora vamos entrar num novo assunto. Não é muito conteúdo, não. Falhas de bandeiras finais. Lateralidade estreita. Uma tendência prolongada geralmente forma uma bandeira horizontal que se estende lateralmente por várias barras, rompe uma linha de tendência e em seguida atinge um novo extremo, mas reverte rapidamente nas próximas barras. Nossa, que legal. Isso aqui nós falamos ontem, hein? Não lembro se foi ontem ou se foi quinta. Ontem que eu falo é sexta. Sexta ou quinta. Nós falamos muito desse assunto aqui. Essa falha de rompimento de bandeira muitas vezes marca o fim de uma tendência e às vezes leva a uma reversão. Quer ver? Eu estava estudando isso aqui hoje cedo. Estudando não, eu fico revisando os meus estudos. Quer ver?
Olha como que é top, gente. A metodologia chega um ponto que você fala assim, não, isso não é mais subjetivo. Aqui, ó. Tem hora que você considera que não é mais subjetivo. Aqui, ó, eu tenho uma lateralidade, é tudo que nós acabamos de ler, ó. Eu tenho aqui uma bandeira final, ó, bandeira final de alta, aqui, o mercado rompeu, isso aqui é uma falha de bandeira final, ó. Eu tenho um topo em forma de cunha, uma cunha aninhada aqui, pra você ver, eu posso vender aqui considerando essa bandeira final de alta, que houve uma falha, o mercado não deu continuidade na tendência de alta, por isso que chama falha de bandeira final. Aqui tive a reversão no meio do dia, então, para vocês verem, ó, uma coisa que atual, mais atual do que o livro, o raciocínio é o mesmo. E vamos aplicar isso na prática? Essa semana teve vários, né? O dólar. Tem, isso aí acontece todo dia. Às vezes a gente que. Vocês pegam. Eu comprei aqui embaixo o dólar, comprei mais aqui. Saí na abertura do dia. Por opção minha, o mercado não deu. Como fala? Por barra de sinal, não dava para vender aqui. Então, eu saí mais por causa da abertura do dia, eu já estava satisfeito do resultado do dia. Mas, ó, isso aqui é uma bandeira final, ó. Aqui justificava comprar. Na hora que eu estou comprando, eu não sei ainda se é bandeira final ou não, porque essa aqui é uma compra relativamente boa, ao mesmo tempo que, né, tá perto do fechamento mais alto do dia e tá perto da máxima. Então, eu não sei se o mercado vai romper. Provavelmente não romperia, tá? Ele não iria muito além disso aqui. Nós conversamos isso aqui enquanto o gráfico estava se formando. Até porque grande baixa, grande alta é improvável uma tendência de alta. Se rompesse acima, seria um dia externo de alta. É, A maioria dos dias o preço fica nesse terço superior, que é o que ficou. Eu lembro que eu acho que o Diego perguntou para mim na sala, o que que é mais provável se romper acima e tal. Eu falei, ó, o mais provável é isso aqui, ó. É o que aconteceu. Gente, eu falei isso aqui, era aqui, ó, mais ou menos, na hora que eu falei isso. Aqui, meio-dia, antes de eu sair para almoçar. O que eu previa é que o mercado ia fazer isso aqui, ó, e fez. Então não tem nem que. Ó, pra você ver como é que a gente consegue prever as coisas, a ação do preço, porque é o provável. É o provável de acontecer. E aconteceu. Eu comecei a falar de bandeira final. Aqui, ó, eu tenho a bandeira final, ó. Acionou mais compras, só que são compras já não legais, né? Arame farpado, nós acabamos de ler agora há pouco, o mercado acaba formando arames farpado, virou bandeira final aqui, de alta, tarde no movimento. Formou padrão de xícara e alça, que falhou. Nós já estudamos isso. Eu tenho um vídeo no canal gravado sobre isso, que foi semelhante a esse movimento. Então, você já começa a preocupar e não comprar mais e não ficar comprado. E quando falha, aí, ó, duas pernas de lado para baixo, geralmente para baixo. Onde mais? Uma bandeira final rápida, que sim dá para prever o fim do movimento. Eu quero um movimento muito forte. Olha esse aqui, ó, de grátis. Olha aqui, ó. Bandeira final de alta, falha de bandeira final, ó. E eu falei isso aqui várias vezes essa semana, principalmente triângulo. Nesse momento, olha para você ver o mercado, o que que ele está fazendo? Lateralidade, sombra para cima, para baixo, compradores estão perdendo força, estão perdendo convicção, e você já consegue, você ainda continua comprando ou comprado. Mas, ó, qualquer situação de venda, olha, como o mercado reverte. Na maioria dos casos, haverá um movimento de contratendência estendível e operável, que terá pelo menos duas pernas. Um ponto-chave é que a bandeira geralmente é horizontal. Ó, eu falo isso com muita frequência. E muitas vezes pode ser tão simples quanto um padrão interna-interno, tá? Eu estava traduzindo, não, como que é? Revisando uma tradução, inclusive foi até o Thiago, acho que fez aí, que me ajudou. Eu mudei a palavra, que eu achei muito pesada, a palavra que o Brooks usou. Often, dependendo do contexto, significa geralmente, né? Often. Se tiver um professor de inglês aí, que eu não sou de professor de inglês, é, often, da tradução, seria geralmente, mas também em determinados contextos pode ser às vezes. Eu mudei para às vezes. Mas eu acho que geralmente se encaixa mais, tá? É porque eu achei muito pesado falar que isso aqui funciona sempre, que eu acho que não funciona sempre. Mas funciona mais do que eu esperava. Espera só um pouquinho. Aqui, achei já.
Ó, eu mudei para tendências fortes, às vezes terminam com interna interna. É, o often seria, acho que geralmente, né? É mais adequado ser geralmente. Eu até uso o geralmente, o Thiago também usa o geralmente. Os demais que estão me ajudando também, que ajudou nas traduções, usou geralmente. Mas, cara, não é. Né, o geralmente eu achei pesado, então eu pus às vezes. Às vezes termino com simples interna interna. Venda abaixo de interna interna para duas pernas de lado para baixo. Já que Often eu traduziria como muitas vezes. isso também pode ser muitas vezes. Então, ou se Frequentemente. frequentemente, então fica pesado falar assim frequentemente. Eu achei. Mas vamos analisar. Mas de todo jeito eu já sei, na cabeça eu sei. É interna interna, não é o caso aqui desse exemplo. Mas você vai achar interna interna que muitas vezes. Aqui, ó. Pronto, já bati o olho numa interna interna, lá, realmente. Reverteu, pelo menos temporariamente, pelo menos deu uma operação operável, como bandeira final aqui, ó interna, interna, deu compra, acionou e causou a falha da bandeira final. No caso, você tinha que vender aqui, né? Eu acho mais seguro debaixo das duas barras, ou aqui também, essa L, acaba sendo uma L2 aqui, porque aqui é um micro topo duplo. Armadilha de segunda perna. Se eu fizer todas essas leituras, aqui é uma venda razoável. Até mesmo na 80 seria uma venda razoável. Só que olha lá, ó, duas pernas de lado para baixo é operável. O mercado só não reverteu, não conseguiu fechar abaixo da média móvel, então já poderia pressupor que não haveria rompimento de baixa por causa daqui, ó. Já tenho mais de 20 barras acima da média, uma compra razoável, porque aqui eu já tenho uma bandeira. Ó, se você fizer todas essas leituras, eu sei que não é tão fácil enquanto o gráfico está se formando, mas treina que vocês vão conseguir fazer. Bandeira de alta em forma de cunha, aqui, ó, acaba gerando uma compra razoável. Eu não gostei só da barra 84. Ó, e olha que coisa interessante. Quem operou mini índice comigo na leitura que nós fizemos aqui tarde, ó, eu não achei legal a compra no mini índice porque era uma barra de sinal ruim, por mais que estava subindo forte. Pode ver que o mercado lateralizou, não atraiu os traders. Ó, eu tenho esse mesmo contexto aqui, que deu setup de 20 barras na média, primeira vez que tocou na média depois de quase 20 barras. Tive também bandeira de alta em forma de cunha. Aqui, ó, até para mim era uma compra razoável, mas já estava em lateralidade e você estava no meio. Ó. Aí é um negócio que assim, ó, não deu continuidade. E fora que aqui teve querendo ou não, teve muita sombra, mas teve movimentação vendedora. Quando o vendedor começa a ganhar dinheiro, ó, você já fica esperto, porque pode estar mudando o ciclo, tá? Pode estar mudando o ciclo. A compra era razoável? Era, mas não teve continuidade razoável. Tanto que quem comprou aqui, depois nós fizemos o raciocínio, que aqui era o lugar de sair. Quem comprou, se comprou, estava posicionado, eu falei, gente, para mim tem que sair no 0 a 0 se tiver comprado, tá? Porque aí o mercado já virou arame farpado. E, como eu brinco sempre, minha religião não permite mais eu operar arame farpado, eu prefiro esperar rompimento. Tanto que nós tínhamos comprado aqui, a saída geral seria nessa regiãozinha, e eu fui vender novamente, ou na 27 ou 28, essas duas. Né? Eu já estava namorando, eu pensei que ia acontecer na 23, 24. Não aconteceu, veio acontecer para pegar mais uma perna para baixo e mamão com açúcar aí. Voltando aqui, uma região horizontal é uma região de trading bilateral. Olha lá, foi o que eu acabei de falar daquela possível, né, daquela compra do mini índice que tinha que sair no 0 a 0. Onde os compradores e vendedores estão uniformemente equilibrados e, portanto, essa região atua como magneto que puxa cada pequeno movimento para cima ou para baixo, de volta ao centro ou ao lado oposto. Vamos raciocinar isso aqui, porque é ciclos de mercado. Quem não assistiu, assiste aquela aula sobre ciclos de mercado. Então, ó, o que que o mercado busca? O preço justo. O preço justo em uma tendência de baixa, por exemplo, ó, mínimas mais baixa, tal. O preço justo em uma tendência de baixa é a média móvel. Aqui, só que aqui nesse contexto eu não estou em tendência de baixa. Isso aqui é uma perna de baixa dentro de uma lateralidade, certo? Mas o preço justo em uma tendência é a média móvel. Aqui eu tinha uma potencial tendência de alta, mas
chegou na média móvel, preço justo, os vendedores e compradores entraram em acordo que ia cair. Dentro de uma lateralidade, o preço justo é os 50%, é o meio, né? Seria o meio, não exatamente o meio, tá? Às vezes até é no tique exato, mas calma que, né, o mercado às vezes é qualquer coisa aleatória. Por isso que a gente não segue Fibonacci, porque pode ser 62, 63, 65, 62,75 dividido por 90. Então, é muita coisa aleatória para você ficar olhando e deixar e perder o seu foco no preço, né? Na ação do preço. Mas os 50% é o caso aqui, ó. Compramos aqui, tá tarde, né? Não tá indo. Vocês viram que nós acabamos de ler. É normal vir buscar o seu meio ou o outro o extremo. Quem comprou aqui, onde que é o extremo? Aqui embaixo. Então, por isso que quando volta, lá, ó, aproveite e sai no 0 a 0. A partir do momento que formou essa indecisão, indefinição. Espere por rompimento, que isso vai ser mais feliz. Arame farpado, que nesse caso, ó, poderia só ser uma bandeira e o mercado romper para cima. Ou, como já aniquilou essa força, já dissipou essa força compradora, vai fazer o quê? 40 e poucos por cento vai romper para baixo. Então, você não. A gente opera o contexto e a barra de sinal contribui. Então, ó, por exemplo, após o movimento de alta prolongado, se os compradores assumirem o controle e puxarem o mercado para cima, eles provavelmente serão rápidos em realizar lucro. Olha lá, se nós comprássemos e voltasse a subir, é o caso ali. Vocês viram que tem que ser rápido em realizar lucro. E assumirem realizar lucro, e os vendedores estarão confiantes que a lateralidade anterior foi uma região de equilíbrio e, portanto, provável para ser testado. Então, vocês viram? Nesse exemplo hipotético não, aconteceu. Se subisse, eu tinha que ser ligeiro para realizar lucro, que é o caso da bandeira final que eu comentei, um outro exemplo agora há pouco. Ó, você olha aqui em cima, ó, eu tenho muita lateralidade, ó. Tanto que o mercado testaria em breve essa lateralidade. Aqui eu tive outra lateralidade menorzinha. Então, quando você começa a ter lateralidades dessas formas aqui, ó, duas lateralidades pequenas, ou uma lateralidade maior zona, ó, que aqui os compradores estão perdendo convicção, é normal ser testado. E onde veio testar, né? No primeiro momento aqui, com essa queda forte. Olha lá, aí os vendedores tomaram o domínio e acabou tentando reverter ali. A lateralidade anterior é uma região de equilíbrio, então, portanto, provavelmente será testado. Normalmente, os compradores relutam em ser agressivo novamente, até depois de pelo menos uma correção de duas pernas que se estende bem abaixo da bandeira. Ou seja, eles querem a falha do rompimento da bandeira. Pode ver o que acontece. Está muito alto para o comprador entrar. Ele vai esperar testar. Só que o que ele quer ver para ele entrar novamente? Ó, se aqui era a bandeira, né? Que eu acabei de comentar aqui, é que o comprador quer entrar novamente aqui embaixo, ó, mais embaixo. Ele quer preços melhores para ele. Onde que é o preço melhor para o comprador? Mais baixo, tá? Por isso que essas bandeiras finais vai ter, no caso aqui, ó, duas pernas de lado para baixo. No caso aqui, teve duas pernas para baixo. Se tivesse duas pernas de lado, indicaria força compradora ainda, eles poderiam retomar. É por isso que, às vezes, uma lateralidade dura várias horas. É simplesmente realização ali e depois eles vão entrar num acordo de novo. Quem vai tomar o controle? Acho que essa semana ainda eu postei uma situação dessa, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma lateralidade de 2 horas. Forte movimento na abertura, lateralizou por 2 horas, é normal. Se você não tiver com paciência de esperar uma boa entrada, uma boa situação, vai procurar outro ativo que esteja em tendência. Mas essa lateralidade você tem que ver o que vai acontecer. 60% das vezes, uma leve probabilidade de romper para cima, e se durar mais de 2 horas, aí já é 53% de romper para cima, 47%. Então, assim, fica muito equilibrado. Pode reverter. A probabilidade, lógico, sempre favorece a tendência anterior, tá? Mas a probabilidade é muito diferente, é muito pequena, a diferença é muito pequena, então é melhor esperar um barra de sinal dentro desse contexto. O rompimento e correção da linha de tendência é algo como uma falha de bandeira final.
por exemplo, há um rompimento acima da microlinha de tendência de baixo e o mercado reverte para baixo. Mas a queda falha dentro de uma ou duas barras e o rompimento acima da linha de tendência é efetivamente uma falha de bandeira final de baixa. Vamos dar um exemplo aqui, já que ele falou de... Aqui, ó. Aqui é uma falha de bandeira final de baixa, ó, é o que nós acabamos de estudar. Você tem a linha de tendência de baixa, rompeu, vendedores entraram, olha lá, falhou em até duas barras aqui, ó. Ou, se eu pegar essa venda aqui, acabou virando uma bandeira final de baixa, rompeu essa linha, ó, tudo que nós acabamos de ler é isso aqui, ó. Houve um rompimento, gerou uma bandeira final, rompeu com uma ou duas barras, né? Falhou em até duas barras, nós acabamos de ler. Ah lá, mercado, lógico, isso que foi acontecer só no dia seguinte, mas só para fim didático. Ah lá, aí os compradores retomaram, porque foi uma bandeira final de baixa, bandeira final de baixa, uma bandeira final aí para os vendedores. E vejam que, lá, foram rápidos em realizar lucros, ó. Tudo coisa que nós acabamos de ler. Aí, né, realizaram lucro na média móvel, talvez, ó, nessa lateralidade estreita no dia anterior, querendo ou não, isso aqui é volume profile, né, que eles vão ver que a maior parte do dia foi operado nessa região. Para gente que só lê a ação do preço, não precisa nem olhar volume profile. Aqui, ó, é uma região que foi muito negociada, é magneto, ó. Teste do vértice, teste dessa mínima, então, ó, tudo lugar para você fazer suas realizações aí parciais e depois aí dar boas compras, boas operações. Às vezes, uma reversão da falha da bandeira final apenas leva ao desenvolvimento de uma bandeira maior com formato de cunha. Então, às vezes, por exemplo, em uma falha de bandeira final e uma alta, a primeira perna dessa bandeira é mais baixa da cunha, é a barra mais baixa da cunha. A segunda perna é a barra que reverteu o mercado para baixo da bandeira. E o resto da cunha é a queda de duas pernas ou mais. Esta é uma bandeira de alta maior, que geralmente leva a um rompimento de alta. A bandeira pode se tornar uma bandeira final maior ou apenas um padrão de continuação maior. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um slide que hoje cedo eu estava mexendo nele. Eu acho que vai encaixar isso aí direitinho. Bom, é esse aqui, ó. Foi o que eu mostrei para vocês, entre outros. Gente, hoje eu comecei 7h30 da manhã. Já devo ter passado uns 30 slides hoje. Não, 30 não, passou uns 20. Aqui, ó. Aqui gerou o rompimento dessa. Não é a explicação desse gráfico, claro que não. Mas, ó, houve um rompimento dessa linha de tendência, que é isso que estamos estudando, gerou a bandeira final, mas observe que depois, olha lá, acabou formando uma cunha aninhada aqui, ó, um topo em forma de cunha. Aqui eu tenho uma cunha undershoot, que é o meio que ultrapassou essa linha, mas eu tenho uma cunha aninhada aqui, ó. Tá? Então acaba gerando uma boa venda aqui, pelo menos para buscar aí, ó, as duas pernas, para buscar aqui o início do clímax de compra. Mas observe que onde veio testar, gente? Olha como que isso é mágico, ó. Acabei de explicar isso aqui. Onde que é magneto nessa bagaça aqui, ó? Onde que é o rolê aqui, ó? 50% dessa lateralidade. Olha onde o mercado veio testar. É top, né? Top. Tá aqui, ó, um gráfico aleatório sobre o assunto que nós acabamos de abordar, para vocês verem que funciona. Beleza? Dá tempo de né, fazer pelo menos um gráfico? Vamos pegar esse aqui? Dá, né? É pequenininho. Vamos estudar pelo menos esse gráfico aqui. Quem está assistindo pelo YouTube, não esquece de não deixar seu like, comenta, critique, sugestione, faz qualquer coisa aí, põe um xingamento que seja, vai qualquer coisa aí, manifesta que você está vivo, né? Contribui para o canal crescer. Beleza? Deixa um joinha. Falha de bandeira final. Rapaz, esse aqui, eu usei esse aqui várias vezes como exemplo. Falha de bandeira final. Esse gráfico aqui mesmo. Vamos só reforçar isso aqui. A barra 1
terminou 2 pernas abaixo desde a abertura e foi, portanto, uma possível mínima do dia. Rompeu uma bandeira de baixa lateral, olha lá, notem que são barras laterais, horizontais, né? Essa bandeira é horizontal. Rompeu uma bandeira de baixa lateral após um movimento prolongado, então esta seria uma falha de bandeira final. Por que falha de bandeira final? Porque bandeira, você ainda continua vendendo, o mercado está forte na queda. Essa barra aqui, ó, essa interna, aqui, ela ainda é vendível. É uma L2, não é das melhores vendas, porque é clímax de venda aqui, pode ter TBTL, né? 10 barras e 2 pernas. Eu não tenho 10 barras aqui. Não é as melhores do mundo, a probabilidade já começa a ficar baixa. Mas você tem que ter consciência disso. Que, opa, realmente, e aconteceu o que eu estou falando aqui agora, que é uma venda ainda, ou continua vendido, mas de repente vem a 1 após essa lateralidade. Opa, potencial bandeira final. Então você já sai fora. Para que aceitar um stop lá em cima, que tecnicamente teu stop está lá na última máxima majoritária, né? Máxima majoritária mais recente. Se o preço tem, nesse momento aqui, ó, 60% de chance de chegar aqui para testar o início desse clímax de venda. Por que não apostar na reversão climática? Isso que chama-se reversão climática. O mercado caiu muito forte, eu tenho 60% de chance do mercado vir testar aqui, ó, antes de fazer um movimento projetado para baixo. Ó. Seria mais ou menos aqui. Então, se eu tenho 60% de chance de chegar aqui, 40% de chance de chegar nesse ponto, o stop técnico estaria aqui. De qualquer venda que eu fizesse, eventualmente, até esse momento, o stop está aqui. Cara, eu tenho, nesse momento aqui, ó, eu tenho uma H2, microfundo duplo, potencial bandeira final. Por que que eu vou deixar meu stop chegar aqui se eu já posso stopar aqui, ó? Por isso que conhecimento é dinheiro, tá? Tecnicamente, qualquer venda que eu fizer até aqui, o stop está lá em cima. Pô, mas aí já me deu uma barra aqui razoavelmente. Cara, a barra já fechou, assim, não é mais forte barra de sinal de compra, mas já acionou uma compra. Outra coisa, aí pega aqui, ó, uma outra barra forte de alta e interna aqui, ó. E ainda acionou outra venda que armadilhou vendedores. É uma venda, assim, relativamente gente, é no mínimo questionável, razoável. Não é das melhores, mas é razoável. Já armadilhou de novo. Então, o que você tem a fazer? O melhor é sair no 0 a 0 dessa eventual venda aqui, ó. Porque o mercado já tem tudo para chegar lá em cima, né? 60% de probabilidade. É por isso que eu trabalho com essa questão de stop, que é, ó, eu não sou obrigado a aceitar stops longos. Se o mercado já me mostrou que, olha lá, ó, não é diário, isso aqui é diário, né? Não, é 5 minutos. Então, aqui é fim do dia. Olha lá, o mercado foi lá. Para que eu vou agonizar, ficar vendido, se eu tenho potencialmente de acontecer isso? Isso que é importante entender porque que é uma bandeira final. E, olha lá, e houve uma reversão para cima. A barra 1 foi uma boa barra de reversão, acionando a compra de falha de bandeira final, fazendo que os traders esperassem pelo menos 2 pernas para cima. Aí, ó, tá vendo? Eu já acabei antecipando a explicação da leitura disso aqui. Então, se há uma potencial bandeira final, fica a lição. Eu fico vendido, vendido, vendido. Mas aí deu uma barra 1, uma potencial bandeira final, já sai, estopa curto, se caso vendeu. E para quem quer entrar comprado, aí, ó, tem a justificativa. Esse gráfico eu tenho a impressão que eu vi em outra situação, que é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma das reversões mais fortes que existem. Eu vou concluir a aula agora falando sobre isso. Que é o seguinte, eu tenho essa bandeira final ou lateralidade. Observe que o mercado atravessou tudo quase que numa perna só, testou por cima, então a probabilidade me favorece voltar a subir, que é o que ele fez aqui, tá? Acabou que, então esse é um dos tipos de reversão mais forte. Eu acho que o mercado só não foi mais para cima aqui, pode ter ido no dia seguinte, é, por causa dessa reversão. Isso aqui é uma das reversões mais fortes que tem. É lógico que depois perdeu a força, o mercado não reverteu, porque às vezes estava no fim do dia. E a tendência, querendo ou não, a tendência de baixa não era fraca, né? Então acaba que ficou indefinido aqui e lateralizou.
Não foi uma queda fraca. O lugar para ser testado, quando você comprou aqui, ó, o primeiro lugar, se você for buscar, além de buscar, sei lá, alvo, 1 para 1, por exemplo, o primeiro ponto que você vai tentar sair é aqui, ó, início do clímax de venda. Ontem estudamos isso, ó, todo gráfico eu vejo uma situação dessa. Como é que não tem como ganhar dinheiro, gente? Como é que não dá para ser consistente no day trader, no day trading? É só saber essas coisas e buscar esses alvos, ó. Agora, como vai chegar lá, não sei. Aí no meio do caminho, sei lá, pode dar uma venda, beleza. Mas pelo menos você entrando sabendo o que está fazendo, ó, não deu nenhuma venda razoável, não deu pressão vendedora. Aqui, ó, é o ponto razoável que você vai buscar. Só que às vezes demora 2 horas, 3 horas. Tem dia que é rápido. Gente, alguma dúvida? Até aqui? Acabou que eu falei um monte de coisas aleatórias e avançou um pouco aqui na leitura. Alguma dúvida? Que coisa, estamos aí ainda. Então, beleza. Sem dúvidas, dívidas, né? Ei, Leandro, No jogo do mercado. Oi? Pode falar? bom dia. Eu tenho uma pergunta. Sim. É, dos livros do Al Brooks, qual que você orienta eu ler primeiro? Ó, pergunta capciosa, hein? Eu sugeriria o barra barra, só que assim, não quero ser tendencioso, não. Quem não sabe, eu sou o tradutor oficial, vende lá na Time. Ele é um resumo. Só que tem gente, o próprio Brooks falou, né? Ah, eu escrevi o primeiro livro, muita gente não, eu não fui muito didático, ele falando, né? Aí ele escreveu a Aham. trilogia. Quem tem apetite para ler, a trilogia tem mais conteúdo, é mais esmiuçada. Aí, se for começar pela trilogia, comece pela ordem do autor, que ele fez isso de propósito. Primeiro tendências, depois lateralidades, por último reversões. Porque esta é a ordem mais fácil de ganhar dinheiro para os traders, principalmente iniciante. O iniciante ele ganha dinheiro mais fácil com uma tendência, é onde dá mais dinheiro e é mais fácil segurar operações. A lateralidade, o mercado está na maior parte do tempo em algum tipo de lateralidade. Então, dá para ganhar dinheiro. Eu discordo demais, gente, de gente famosa que falou que na lateralidade você não pode operar, vira zona de exclusão das suas operações. Mas, gente, lateralidade dá para ganhar tanto dinheiro quanto numa tendência, se souber o que está fazendo. E a última coisa que o trader tem que pensar é reversões, tá? Porque os traders, quem perde dinheiro numa tendência é justamente quem fica buscando topo ou numa tendência de alta ou buscando fundo. Então, por isso que sigam a ordem do autor. Eu teria os quatro, tá? Os 4 livros, para quem pode ter, os 4. O barra barra é um resumo, é como se fosse um resumo dos 3. No meu caso, que já fui concurseiro, para Entendi. quem vai estudar o barra barra, ele é um resumo dos 3. Então é uma apostila. Para quem vai prestar um concurso, é uma apostila. Às vezes você tem 2 meses pela frente, não dá tempo de ler 3 livrão. Se você vai prestar um concurso, sei lá, mais técnico, ainda são 10, 20 livros, né? Você vai pegar uma apostila e estudar o básico. Mas só que chega num ponto que o básico já não satisfaz mais, né? Eu não sou satisfeito mais com o básico no Brooks. Eu quero saber tudo que ele faz de recente. Aí eu focaria, então, na trilogia. E depois, curso completo, enciclopédia, que são 9.000 slides. Só que eu sei que não é fácil para todo mundo, então foca no curso completo. Mas eu consumiria todos esses produtos que o cara vai falar para você. Ele é podástico, é pouco para ele. Entendi. Obrigada. Nada. Então, beleza, gente. Sem mais nada, obrigado. Até a próxima. Leandro, Opa, pode falar. desculpa, uma dúvida só. Realmente, tempos gráficos para se trabalhar, você acha que tempos menores do que 5 minutos não são bons ou são suscetíveis à falha de leitura ou algo do gênero? Ou não? Não. Até, ó, o Brooks, eu não ouvi esse vídeo até hoje. O pessoal que já comentou comigo. Ele operou um gráfico de 15 segundos. Acho que não tem jeito menor do que esse. Até gráfico de 1 segundo deve servir. O problema do. Ele fala o seguinte, ó, você não pode ter mais que 20 barras por hora. Seria o gráfico de 3 minutos. Um trader muito avançado, então, pode operar até 3 minutos de forma saudável. 1 minuto, ele te serve bem, assim, dentro da metodologia, dentro do que o Brooks ensina. 1 minuto ele é bom para você antecipar alguma entrada que já é boa. Um exemplo.
eu estou nesse ponto aqui, tendência de alta. Então, eu posso baixar para 1 minuto, ver onde vendedor ficou armadilhado, onde eles vão estopar, eu entro. Mas eu estou entrando a favor da tendência. Deixa eu pegar um exemplo mais claro aqui. Eu preciso Não, pegar uma eu entendo, tendência forte. lógico, Aqui. Pega essa ela- tendência forte. Você baixa para 1 minuto para buscar uma entrada no 1 minuto a favor dela, né? Mas só que aí você está operando tanto, não é 1 minuto. Pô, é uma tendência de alta. Compre por qualquer motivo. Certo? Então, não é 1 minuto especificamente que está operando. Então, quando ele operou 15 segundos, eu tenho certeza que ele olhou isso. Ele olhou um tempo gráfico maior, onde que estava a direção do mercado e entrou nele. É igual quem quer refinar a entrada no diário. Vai operar o gráfico de 60. Quem quer refinar uma entrada no 15 vai buscar o de 5, né? Não necessariamente o de 5, mas é coerente. Por que que também é orientado a não operar tempo gráfico menor? O gráfico menor te exige muito raciocínio, decisões muito rápidas, que muitas vezes a gente vai levar desvantagem em frente a computador, né? Os computadores, HTF, inteligências artificiais, eles tomam decisões que nós nunca humanamente conseguiremos, que seria tomar decisões muito rápidas. Tanto, uma prova disso é barra quando ela está se fechando. Você pega uma barra de 5 minutos, no gráfico de 5, nos últimos 20 segundos pode mudar ela totalmente. Nos últimos 20 segundos, nos últimos 10 segundos, dependendo da barra. Você pega no 1 minuto, a barra, o último segundo pode mudar totalmente a barra no 1 minuto. Ou seja, tudo é muito rápido no 1 minuto. Os 5 minutos não, já te dá tempo para você raciocinar, refletir. E para mim, estou muito feliz. Eu não me considero mais trader iniciante, mas, cara, eu já estou fechando bons resultados há bom tempo no 5. Eu vou focar no 5. Eu não mudo. Por enquanto, eu não vejo necessidade de mudar além do 5. Até porque 80%, eu poderia dizer 90%, eu já tenho de estudo juntando tudo, uns 15 mil slides. Juntando tudo, Brooks, de conhecimento, uns 15 mil slides, uns 15 mil gráficos de estudo. Cara, 13 mil slides é nos 5 minutos. 13 mil, falo sem medo de errar. Qualquer um que já é. Deixa eu ver se está aí a turma aqui, a antiga aí, ó. Pega o Sérgio, que já é adepto faz tempo do Brooks. Cadê o Jonathan Jesus? Está aí, que já é adepto também faz tempo. Thiago Gava, né? Qualquer um que tiver aí, Valdonês também, ó, fez parte da sala um grande tempo. 5 minutos, eles são prova disso. O gráfico de 5 minutos é o carro-chefe do Brooks. Mas, gente, a metodologia serve para qualquer tempo gráfico. Qualquer gráfico que eu pôr aqui, eu vou achar os mesmos padrões. Tanto que esse dia eu fiz uma análise na sala de um gráfico de 120 minutos. Ó, não é aleatório, não, é o que o mercado usa. Mas vamos pegar aqui. Mas assim como eu estou jogando para cima, dentro da sua pergunta, eu jogo da mesma forma para baixo, tá? Em tempos O, gráficos. O 1 minuto o vai ter os mesmos padrões, né? Vamos achar. Mas deixa eu pegar aqui, ó, um aleatório, um estudo que. Brooks ainda fala que você consegue inferir o que está acontecendo no gráfico menor pelo 5 também, né? Sim, sim, perfeito, boa colocação. Que é justamente isso. Olha lá, olha essa análise que eu fiz do euro, 120 minutos, ó. Que, inclusive, né, eu tenho um aluno na sala que ele é médico, plantonista, não sei se é plantonista, desculpa, não sei. Mas ele é médico e não pode operar o tempo todo. Ele falou, Leandro, eu preciso de um gráfico maior para fazer as entradas. Aí eu mostrei para ele, ó. Eu fiz esse gráfico aqui até para ele mesmo. Aí, ó, sendo dos 120 minutos do euro, você refina num gráfico menor, ó. Mas eu faria as mesmas entradas que eu faria no 5. Esses apontamentos aqui, ó, as mesmas entradas que eu procuraria fazer hoje, no 5, olha lá, serve no 120. E vou além, gente, dito pelo Brooks. Está no curso completo isso. Os computadores, como eles conseguem operar todos os tempos gráficos ao mesmo tempo, eles vão procurar algum padrão perfeito em algum gráfico de 6 minutos, 7 minutos, 8, 9, 11. Tá vendo um monte de número aleatório que eu estou falando? 12 minutos, 13, 15, 14 minutos. Quando a gente pensa em operar 14 minutos, nunca. Computador não, ele está buscando onde tem uma entrada perfeita nesses gráficos aleatórios, porque eles têm essa capacidade. Agora, então, se a gente baixa demais o gráfico,
A única vantagem que a gente tem frente a um computador é na hora que o mercado tá calmo não, no sentido calmo não, mas assim, tá direcional, tá algum padrão que a gente confia, ou conhece. Ah, ou é lateralidade, beleza? É a hora que a gente leva vantagem. Agora, pega um horário de relatório. O negócio vai explodir para cima, vai explodir para baixo. Por isso que é recomendado a gente não operar horário de relatório, a não ser que você já tenha alguma estratégia ali consolidada, stop adequado. Tirando isso, porque o mercado vai ficar volátil. E quem que leva vantagem nessa hora? É computador. Se o computador leva vantagem, por que que eu vou... Ele é meu adversário, né? Na hora que eu quero ganhar dinheiro. Por que que eu vou desafiá-lo, né? Então, nessa hora, você não faz nada. Você fica esperando algo acontecer. Respondi a pergunta? Respondeu sim, Leandro. Obrigado. De nada. Beleza, gente. Aqui, ó. O Sérgio postou aqui o slide do Brooks operando 15 segundos. Eu vou postar no grupo aberto, tá? Eu posto no grupo aberto, vocês vão ver isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.